Olá, boa tarde, nosso primeiro boa tarde de 2026, de domingueira, não é verdade? Que bom! Já estamos em 90, em 2026. Você está bem? Eu estou ótimo. Foi tudo bem na passagem de ano, mas você sabe que passar de ano não é bem isso que a gente imagina, né? É apenas um dia após o outro, sendo que é um dia que a gente comemora, a gente celebra, a gente gera expectativas, mas todas as nossas expectativas, desejos, anseios já se projetaram para este ano que já começou. Então, você está bem preparadinho para enfrentar tudo com alegria, com confiança, com fé, na certeza de que vai alcançar? Nós vamos, né? É assim que a gente tem que se entusiasmar para viver com muita alegria tudo isto que nos é oferecido e que eu sei que você deve estar muito bem consciente do muito que a gente pode fazer. Então, vamos fazer. E hoje, na domingueira, a gente já começa fazendo juntinhos, né? Não é muito legal? Vamos começar então bem juntinhos fazendo uma oração. Deus, Pai amado, que gratidão imensa, Senhor. Mudamos de ano, mas a nossa vida continua. Nós continuamos aqui contigo, recebendo as tuas bênçãos e por isso mesmo te louvamos e te agradecemos. Rogamos, Senhor, nesta nossa primeira domingueira, que a gente viva e faça este novo ano um ano grandioso, um ano não só de expectativas, mas de grandes realizações. Que as tuas bênçãos sejam sempre muito bem acolhidas em nossas almas. Que a companhia dos bons amigos espirituais sejam a constante e que nós lhes dediquemos atenção, ouvidos, para que nós sigamos da maneira mais feliz possível todos os dias de nossa vida. Seja 2026, sob o teu nome, sob as tuas bênçãos, um ano maravilhoso para todos nós. Que assim seja. Então é isso, nós estamos aqui e hoje a gente vem com uma presença lá dos Estados Unidos, o nosso querido Mackenzie Melo, né? Vocês vão ver aí, ele me chama de Jacó Painho de Melo. Foi o meu primogênito, é o meu primogênito, né? Ofereceu para nós essa mensagem que ele vai trazendo aí sobre o pão nosso de cada dia. E eu espero que você aprecie, que você aproveite bem, porque este guri aí, que já não é tão guri assim, mas ele tem boas mensagens para a gente. Então, nós vamos aproveitar muito bem, mas antes eu quero só lembrar este avisozinho que está passando aí embaixo. Hoje, dia 4, portanto, dia 17, está bem pertinho, a gente começa o nosso seminário de magnetismo aqui no Leão, é o nosso seminário anual. Seminário igual a este só acontece aqui todos os anos. Por mais que a gente receba convites para fazer isso em outros lugares, a gente só faz aqui em Natal. Portanto, se você quer vir, ainda tem vagas, você se inscreva, você vê aí a programação na nossa página www.jacomelo.com. Venha para cá, você vai ver que magnetismo é algo muito mais grandioso e fantástico do que tudo que a gente já imaginou. Venha, se inscreva, vamos lá. Se você está aqui perto, lá no Leão na quarta-feira, se inscreva lá junto com a Ivanildo. Ah, você é de longe, não tem problema, pelo site você sabe tudo como se inscrever, tá bom? Então, dado o recado, eu vou convidar aqui o nosso queridíssimo Mackenzie para ele nos prestigiar com essa sua palestra. Vamos lá. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, onde quer que vocês estejam, em que tempo vocês estejam. Meu nome é Mackenzie Melo, vocês já devem ter sido apresentados, eu já estive aqui algumas vezes, né, para a Domingueira do Leão. Dessa vez fui convidado por Lucila, como sempre. Estou aqui logo depois do meu querido Jacó Painho de Melo, né, meu pai, nessa encarnação, amigo, irmão, e muito feliz de estar novamente aqui no Leão para compartilhar com vocês de alguns minutinhos de uma conversa, de um papo sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos espíritas que nos trazem conforto, consolo aos corações, né?
e nos preparam para a vida de uma maneira geral, nos ajudam na caminhada, nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas diárias, naquelas jornadas alegres, às vezes tristes, né, mas que quando a gente compreende o amor de Deus, a gente acaba aprendendo a viver melhor, e a viver sempre mais, porque sabemos que não morreremos, né, que continuamos, somos espíritos imortais, então, como diz a música do nosso querido painho Jacó, né, somos seres imortais, né, do primeiro disco lá dos Seres Imortais, e depois dos outros discos dele, como não mais como grupo, apenas como Jacó Melo, mas sempre com reflexões extremamente interessantes e que nos levam adiante na vida, como vitórias esperam por você, e que nós possamos permanecer aqui nesta tarde juntos, como diz também um outro disco do querido grupo Acorde, lá da Paraíba, juntos no amor do Cristo, que sigamos, né, sempre juntos no amor do Cristo, que nos guia, que nos instrui, que nos é modelo de vida, né. Então, mais uma vez obrigado pelo convite, espero que a gente possa passar alguns minutinhos aí muito alegres e reflexivos nesta domingueira do Leão. Bom, quando Lucila me convidou, para poder estar aqui com vocês, e só para deixar mais uma vez registrado, eu não estou aqui ao vivo com vocês, né, então eu estou gravando antes, então infelizmente eu não poderei responder e interagir aí no horário da reunião, mas se alguma pergunta, alguma coisa aparecer, algum comentário, de repente depois eu vou lá no YouTube e coloco lá a minha resposta, a minha contribuição, se for o caso, né. Então quando Lucila me convidou, pensei imediatamente num tema que eu tinha feito até recentemente, num grupo espírita aqui da região de Massachusetts, onde eu moro, e, eh, e aí eu disse: "Ah, vou fazer o mesmo tema", né, como são, pessoas diferentes, em lugares diferentes, né, públicos diferentes, é sempre bom a gente refletir sobre os mesmos temas, até porque se eu, que estou falando sobre o tema, toda vez que eu vou falar sobre o mesmo tema, eu reflito novamente, reflito sobre coisas diferentes, às vezes até falo sobre coisas diferentes no mesmo tema, imagina quem nunca viu, né. Então, eu agradeço a Lucila de ter me convidado e de eu poder falar novamente sobre esse mesmo tema. Então o tema se intitula Pão de Cada Dia. Eu vou colocar o slide aqui. O slide não tem nada demais, é só o texto completo da mensagem, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida 174, de Chico Xavier e Emmanuel. E a gente vai deixar o texto simplesmente por uma questão de, para facilitar, porque eu vou ler as frases e a gente vai comentar algumas coisas, eh, e aí eu achei que seria interessante se as pessoas que estivessem assistindo pudessem acompanhar junto a leitura, porque a gente pode apontar alguma coisinha aqui ou ali, né. Mas antes de começar, e aí pão de cada dia lembra para mim também, né, assim que a pessoa me convidou para falar sobre esse tema, eh, obviamente assim que eu li o tema, eu pensei logo no Pai Nosso, né, porque, na verdade e no final das contas, o texto é realmente do Pai Nosso, né, quando Jesus fala, né, que pedindo a Deus para nos dar o pão de cada dia, né. E aí, imediatamente eu me lembrei de um livro que eu li um tempo atrás, e já que eu citei aqui o Grupo Acorde, eu quero citar também esse, livro em específico, e estou falando do Grupo Acorde, que foi uma coisa que me lembrou uma pessoa me lembrou a outra, o grupo, eh, do professor Severino Celestino da Silva, que é um estudioso dos evangelhos, ele é professor de teologia, numa universidade na Paraíba. Ele está aí em Natal, está em Parnamirim, está aí, né, sempre viajando, tem canais e tem coisas que ele faz online com outras pessoas e tal, sempre falando e estudando, né, as coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e Espiritismo, e fazendo essa conexão, essa interconexão entre tudo, né. E o livro mais famoso dele se chama Analisando as Traduções Bíblicas.
que foi o primeiro livro, e depois ele lançou vários outros. Mas o livro que eu quero mostrar aqui hoje é um livro que se intitula O Sermão do Monte. Eu acho que tá com o nome aí tá virado, né? Eu imagino que ele esteja virado para vocês também, porque quando eu coloco aqui na tela ele aparece para mim virado. Mas é o Sermão do Monte, do professor Severino Celestino, e vai ficar meio ruinzinho assim, porque eu tô com a coisa ligada, mas esse aqui é o professor Severino Celestino, né? Talvez vocês o conheçam. E por que que eu me lembrei desse livro quando eu peguei essa mensagem? Eu me lembrei desse livro porque, como no Sermão do Monte é onde Jesus ensina a orar e ensina o Pai Nosso, né, eh, o livro do Sermão do Monte é uma tradução, né, do Sermão do Monte, como o próprio nome se diz, do Evangelho, de Mateus. Ele utiliza o Evangelho de Mateus para traduzir, ele não utiliza o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus tem o Sermão do Monte muito mais longo, vamos dizer, mais completo. E aí, estando o Pai Nosso traduzido lá, né, todas as vezes que eu me lembro do Pai Nosso, eu gosto de pegar esse livro, porque ele tem uma maneira diferente de traduzir. Ele traduz o livro, o Pão Nosso, o Pai Nosso, de maneira diferente. Eu até marquei aqui, para ficar mais fácil de achar, né? E é interessante porque ele reflete sobre sobre todas as passagens do Sermão do Monte, mas ele faz uma tradução um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir, na nossa repetição, não é, da prece dominical, né, da oração dominical do Pai Nosso. E a gente sabe, ele coloca aqui algo que é mais comum que a gente fala, né, quando ele diz aqui, essa frase, quando ele diz: "O pão nosso de cada dia dai-nos hoje", né. Então esse é o modo como a gente normalmente, utiliza fala essa frase dentro do Pai Nosso. Eu vou até ler o Pai Nosso completo, que a gente normalmente aprende, que a gente normalmente repete, que ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome ou o vosso nome, muitas vezes. Venha o teu reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido ou aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar ou cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, livra-nos do mal. E a gente às vezes diz amém ou assim seja, né? Mas aí, como o nosso tema é pão de cada dia, eu vou pegar e me fixar um pouquinho nesse comecinho aqui sobre a tradução do professor Severino Celestino nessa frasezinha, né? Vou ler mais uma vez, apesar de todo mundo saber, imagino, mas ele diz: "O pão nosso de cada dia dai-nos hoje". Mas a tradução do professor Severino Celestino, e ele explica um pouco depois, ele diz assim, ele diz que quando ele pega as partículas lá do hebraico, ou do grego, e faz a comparação, ele diz que, na verdade, eh, deveria deveria se nós deveríamos dizer o seguinte: "Dá-nos hoje nossa parte de pão. Dá-nos hoje nossa parte de pão, e não o pão nosso de cada dia dá-nos hoje". Ou seja, ele vai explicar, né, a diferença. E ele diz assim, que quando a gente diz: "O pão nosso de cada dia dai-nos hoje", aí ele diz: "Tem-se a impressão de que estamos pedindo o pão de todos os dias para hoje. Só Deus sabe do que precisamos, e também quando devemos e merecemos receber". E é uma reflexão bastante interessante, né. É quase como se a gente estivesse ordenando, né, a Deus, que a gente quer
pão hoje, né? Não que na frase que ele diz, dá-nos hoje a nossa parte de pão, não tenha um pouco disso, né? Mas quando a gente diz a nossa parte do pão e não o nosso pão, e aí o Severino faz esse comentário, ele diz que o que a gente está fazendo, que Jesus nos ensina, é pedir só uma parte do que merecemos. Porque o que nós merecemos mesmo, só Deus sabe. Então nós pedimos uma parte e não pedimos tudo. Além disso, ele diz que nós, quando pedimos uma parte, nós estamos deixando uma parte para os outros e não para mim apenas. Então é uma demonstração ou um pensamento de humildade, um pensamento de, ok, eu aceito do Senhor, eu aceito de Deus o que Ele quer me dar, mas eu quero apenas um pedaço. Por quê? Porque se tiver mais gente precisando, que Ele possa dar a outra parte para quem está precisando, talvez, mais do que. E eu acho esse pensamento extraordinário, não é? Porque a gente começa, né, a refletir mais e mais, e a gente pode começar a refletir mais e mais sobre esses pequenos detalhezinhos, essas pequenas filigranas, né, de interpretação, e que elas não sejam apenas interpretação, né, mas que a gente possa verdadeiramente, quando estiver fazendo o Pai Nosso, seja fazendo, pedindo uma parte do pão, ou seja pedindo o pão, mas que a gente possa entender isso, né, que na verdade a gente agradece a Deus por aquilo que a gente está recebendo, eh, e dizendo a Ele, se eu merecer, né, que eu, possa receber, seja o pão completo, seja um pedaço, né, mas se eu faço a prece, né, com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de partilha desse pão, não apenas para mim, mas para os outros, né, que a gente já aprende a desenvolver um pouco mais e um pouco melhor essa perdão, a desenvolver um pouco mais e um pouco melhor, né, esse sentimento de gratidão. E, na verdade, por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu estou falando dessa parte do agradecer? É porque essa mensagem Pão de Cada Dia, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com esse sentimento de gratidão, esse sentimento que deveria ser, um sentimento por excelência nas nossas vidas, um sentimento por excelência em todos os momentos da nossa vida. E essa mensagem, apesar de não ser só sobre a gratidão, mas ela é muito sobre a gratidão. Então, é nesse aspecto que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mensagem de Emmanuel, do pão de cada dia. E que foi nos pedida, como eu falei antes, né, para ser comentada, exatamente no período em que aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, existe uma celebração, e eu imagino que talvez alguns de vocês possam já ter ouvido falar, que é o aqui dito o Thanksgiving, que a nossa tradução é o Dia de Ação de Graças, né? Um dia de ação de graças, e que aqui tem um final de semana específico para isso, né? Como a gente tem vários feriados e tal, esse é um dos feriados mais importantes aqui dos Estados Unidos. E é um dia de agradecimento, né? Um dia em que as famílias se reúnem, jantam ou almoçam juntas, procuram passar um dia junto, não tem uma relação necessariamente religiosa, mas é um dia realmente de agradecer, um dia de ficar junto e de agradecer por se estar junto, por ter comida, por ter casa, por ter aquilo que a gente tem naquele dia, né. Emmanuel, entretanto, ele vai muito mais além do que apenas o agradecimento comum e o agradecimento banal, como sempre, né. Ele realmente ele, eh, ele vai além, ele não fica só na superfície, ele faz a gente mergulhar, né, na ideia não só da gratidão, mas de outros conceitos que ele vai ter na mensagem, que a gente vai ver a partir de agora, mas eu queria que a gente ficasse um pouquinho com essa ideia na cabeça, sabe, essa ideia da gratidão. E se de alguma coisa a gente tirar aqui hoje, seja esse sentimento de estarmos gratos pela por qualquer coisa que a gente escolher, e a gente terminar aqui e agradecer alguma coisa,
nós formos capazes de verdadeiramente sentir essa gratidão no coração, não ser apenas uma coisa da boca para fora, um obrigado que a gente diz por qualquer coisa e a qualquer momento, mas é um obrigado qualquer e a gente verdadeiramente muitas vezes nem está grato de verdade, é só uma questão de polidez, né, uma questão de educação, né, a gente agradece querendo mandar a pessoa para o quinto, né, ou para as quintas, né, para quem mora em Natal, mudar para o quinto, porque a gente não, mas a gente tem obrigação de dizer obrigado, né. O que é engraçado, né, obrigação e obrigado, e não deveria ser uma obrigação, deveria ser algo realmente que venha e sempre do coração, né, não seja só dos lábios para fora, como todo bom sentimento, né. Mas vamos para a mensagem, e aí a gente vai caminhando na mensagem, eu prometo não me demorar muito, para a gente poder caminhar bem na mensagem, eu vou aumentar um pouco a tela e vou diminuir aqui a minha cara, que para eu não ficar fazendo carão, deixa eu ver qual é a melhor opção aqui. Se eu desaparecer vai ser só por alguns segundos, ok? Bom, não, encontrei a correta aqui. Então, Pão de Cada Dia, mais uma vez, né, capítulo 174 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. E aí, tá aí, né, como eu falei, Severino Celestino traduz do Evangelho de Mateus, mas tem também em Lucas, né, no capítulo 11, versículo 3, quando ele diz: Dá-nos cada dia o nosso pão, Jesus, né? E aí Emmanuel faz os seguintes comentários. Já pensaste no pão de cada dia? E obviamente que a gente já pensou no pão de cada dia. Mas vindo de Emmanuel uma pergunta como essa, é algo que a gente para um pouquinho para pensar. Diz, o que será que ele está querendo dizer? Porque a gente já pensou certamente no pão de cada dia. Se a gente já rezou a prece do Pai Nosso algum dia, a gente já pensou no pão de cada dia. Pelo menos isso. Mas mesmo que a gente não seja católico, não seja espírita, não seja cristão, e a gente mora no Brasil e está comendo pão, a gente já pensou no pão de cada dia. Por quê? Porque tem um pão na mesa e a gente vai comer. Então a gente já pensou, mas por que será que ele tá falando sobre isso? E aí a gente vai ver, né? Ele diz, continua, né? À força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Opa, aí Emmanuel já coloca o negócio de uma maneira mais séria, né? Ou seja, a gente tem tanto o pão de uma maneira geral, obviamente que existem pessoas que não têm, mas de uma maneira geral, a gente tem o pão. E o pão é uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, uma coisa que quase todo mundo tem todos os dias, que a gente, de um certo modo, a gente meio que desvaloriza o pão, porque ele é tão pequeno, é uma coisa tão. E agora imagine se a gente pedir só uma parte do pão, como sugere Severino Celestino, né? Mas aqui, voltando, se a gente tem todo dia muita coisa que a gente tem demais, a gente não dá valor. Por isso que o exemplo de Emmanuel é muito bom, né, e a gente já escutou isso provavelmente, eu já escutei do meu pai, da minha mãe, da minha avó, de várias pessoas, e vocês também provavelmente já escutaram, né, a gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde, né, de uma maneira geral. Então Emmanuel, o que Emmanuel diz aqui é exatamente isso. Muitas vezes a gente tem tanto que a gente costuma desvalorizar o pão. A maneira da criatura que não reflete, que ainda não se tornou maduro, que apenas medita na saúde quando chega a doença, né? Ou então, como diz um ditado, depois que o ladrão aparece, é que a gente bota as grades na casa, né? A ideia é sempre essa mesma, né? De que o ser humano, de que nós, muitas vezes, a gente realmente não consegue parar para dar valor, né? E aqui esse dar valor pode entrar para o lado do agradecimento, a gente não consegue agradecer quando as coisas são comuns demais na nossa vida. Parece que a gente toma aquilo como certo, como líquido e certo, e simplesmente a gente deixa de agradecer simplesmente porque a gente não percebe mais. Então a gente não agradece pela camisa que a gente tem, né, pelo sapato, por nada. Por quê? Porque a gente tem todos os dias, então a gente se esquece de que de repente pode ser que a gente não tenha mais, né? À vista
todos os acidentes que podem acontecer e que acontecem o tempo todo, em que muitas vezes a gente acaba perdendo tudo, ou uma boa parte das coisas, acidentes naturais, né? A gente vê aí tantas tragédias acontecendo em que não, a pessoa muitas vezes não perde a vida, mas perde todas as suas coisas. E naquele momento a gente talvez se dê conta do quanto a gente perdeu, do quanto a gente muitas vezes nem dava valor às coisas que a gente tinha. Mas vamos seguir para a gente poder continuar refletindo aqui com Emmanuel. Se a maioria dos filhos da terra, nós, né, estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Vê como Emmanuel aqui, ele expande o conceito, né? Se nós, e ele diz, a maioria dos filhos da terra estivéssemos à altura de atender, de realmente entender o que é ser grato, mas não é ser grato, como a gente falou no começo, ser grato apenas da boca para fora. Não é dizer obrigado por tudo, é verdadeiramente se sentir grato, né? Se sentir grato por tudo, pelas situações da vida, por qualquer coisa que acontece na nossa vida. Preste atenção, eh, quando eu digo ser grato por qualquer coisa, e Emmanuel utiliza a gratidão nos seus aspectos reais, né, eu estou falando, e eu creio que Emmanuel também está falando, que a gente precisa aprender a ser grato por tudo. E aí, alguém pode aí estar pensando: "Mas Mackenzie, o que é que significa ser grato por tudo?". A gente precisa, quando eu falo isso, eu acho, a gente precisa, expandir o horizonte e pensar realmente, que esse tudo, ele é maior do que a gente até pensa que o que é o tudo. Eu tô dando uma grande pausa aqui e pensando e tentando juntar as ideias, porque eu sei que quando eu falo sobre esse assunto específico, eh, é um assunto que às vezes as pessoas não entendem direito. Então eu quero tentar deixar o mais claro possível. Talvez eu até já tenha falado sobre isso aqui outras vezes, mas, porque uma pessoa, por exemplo, que perdeu tudo num num acidente, eh, alguém pode chegar e dizer: "Mas quer dizer, a pessoa deveria agradecer por isso também". Eu disse: "Olha, se eu falei tudo, sim". "Ah, se a pessoa está sofrendo", sim. "Ah, se a pessoa está desesperada por causa disso, daqui", sim. Mas como é que a pessoa pode agradecer se ela está desesperada? Exatamente, ela não pode agradecer, porque ela está desesperada. Porque se ela fosse grata, ela não estaria desesperada. Quando a gente está grato, quando a gente é grato, quando a gente está grato, é diferente de ser grato, né. A gente entende essa diferença no português, uma coisa que a gente está e uma coisa que a gente é. O é a conquista definitiva, o estar é o processo de chegar no ser, né. Então, eh, quando uma pessoa perde tudo e ela se desespera, significa dizer que a gratidão ainda não é no coração dela. Ela está no coração. E por que que eu digo isso? Eu digo isso porque creio eu, ou quero crer, que muitos de nós, se não todos nós, já passamos por situações que a gente foram situações desesperadoras, foram situações difíceis, situações duras, eh eu estou clicando aqui sem saber o que é que eu estou fazendo. É só para tirar o PowerPoint por enquanto. Passou por situações em que a gente, depois que a gente passa pela situação, a gente consegue refletir, olhar para trás e perceber que o que eu sou hoje se deve, em grande parte ou em parte, às situações que eu vivi.
tenham sido elas boas situações ou situações ruins, tenham sido elas situações alegres ou situações tristes, tenham sido elas situações de aventuras ou de sofrimentos, de peregrinações ou de sacrifícios. E muita gente poderia dizer: "Ah, eu não gostaria de viver aquilo, de ter vivido aquilo". E a gente tem o direito de não querer ter vivido alguma coisa. Por quê? Porque foi ruim, porque foi triste, porque foi isso. "Ah, eu não queria que acontecesse, não quero que aconteça com ninguém", a gente fala. Mas a gente só sabe e só consegue dizer isso, porque a gente passou por ela. E se a gente passou por ela, significa dizer que a gente foi mais forte do que ela. E por ter sido mais forte do que ela me ensinou a ser mais forte. E se ela me ensinou a ser mais forte, eu preciso agradecer a ela. Se eu tenho a gratidão imediata no meu coração, se ela já está no meu coração a todos os momentos, a situação de desespero ela bate, o sofrimento ele bate, a dor bate. Eu não quero a dor e eu vou rejeitar e eu digo: "Eu não quero sofrer, eu não quero sentir a dor", por isso que existe a dor, Doril, essas coisas todas, né, para que eu possa, camuflar a dor, mas eu tenho que ir atrás para resolver o problema. E é esse resolver o problema que me faz fortalecer, que me faz ficar mais forte. E aí, como é que eu não vou agradecer por isso? Um médico que se formou e que hoje é médico, que ou advogado, ou engenheiro, ou professor, o que quer que seja, biólogo, geógrafo, historiador, independente da profissão. Ele teve que sofrer 3, 4, 5, 6, 7 anos de estudo para poder chegar onde ele está. E esse sofrimento, ele apesar de ser sofrimento e muitas vezes, quem aqui nunca perdeu, que estudou muito, nunca perdeu noites de sono, preocupado com a prova do outro dia, que não sabia de nada, que não tinha estudado tempo suficiente. Agora imagina uma mãe que tem filhos e está fazendo faculdade. Será que não seria pior do que a minha situação? E mesmo assim, tenho certeza que quando a mãe se formar, ela vai dizer que valeu a pena ter estudado, valeu a pena todo o sacrifício, toda a dor, tudo que passou. Seria melhor se não tivesse que passar? Seria, mas ela não seria a mesma pessoa se não tivesse que passar, então a gente agradece pelo que passou. Muitas vezes a gente só agradece depois, por isso que Emmanuel coloca, a gente só medita na saúde quando vem a doença. Então a gente muitas vezes precisa passar por isso, para poder meditar que foi por causa da doença que eu aprendi e entendi o que é que saúde realmente é, né. Então, eh voltando e falando, quando eu ainda não sou grato, ou não tenho a gratidão real dentro de mim, as coisas elas vão ser sempre piores. Elas vão ter sempre esse essa a gente vai ter sempre essa visão das coisas como sendo algo, negativo ou pesado demais. É claro que as coisas são pesadas, é claro que as dificuldades da vida são duras. Para muitas pessoas, as dificuldades são muito maiores do que para a gente. Então, só de olhar desse jeito, a gente já deveria olhar para a vida de uma maneira em que e dizer assim: "Poxa vida, quão grato eu preciso ser, porque eu vejo tanta gente passando por mais dificuldades do que eu". Porque se eu olhar só para quem não passa dificuldade, não tem dificuldade, eu tenho uma vida supostamente mais fácil do que a minha, eu vou viver eternamente reclamando de tudo. Então eu tenho que olhar pelo olhar de que: "Poxa vida, eu tenho tanto, eu recebo tanto". E aí por isso que Emanuel coloca, e eu vou trazer de volta o PowerPoint aqui, né, ele coloca, tenho que trocar aqui, né, eh bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Então, vê só, bastaria a gente pensar realmente, entender o pão, e ele vai explicar por quê, ele vai falar um pouco sobre isso. Uma coisa pequena, bastaria a gente ser grato a isso, bastaria a gente verdadeiramente entender o processo do pão. E aí, como diria Severino Celestino, mais ainda, né, menos do que o pão, uma parte do pão, porque aí a gente já estaria demonstrando a nossa gratidão ao que a gente recebeu de Deus, porque a gente está dizendo: "Você me deu um pedaço, agora dê esse outro pedaço mais para frente e passe adiante". Qual foi a mãe que nunca fez isso na vida?
né? Deixou de comer um pouco para dar para o filho que está com mais fome, que está precisando disso, daquilo, tira de si ou a mãe ou o pai, né, ou a avó, ou quem quer que seja que esteja ali. Por quê? Porque a gente percebe a necessidade do outro. E quando a gente consegue verdadeiramente chegar nesse estágio, significa dizer que a gente já está cada vez mais, muito mais perto de ser grato por tudo, né? Mas vamos seguir aqui para a gente ver o que é que Emmanuel continua dizendo, né? A gente teríamos perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima, tão grande, tão superior é a bondade celestial, que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Vamos continuar que vai ficar mais claro. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles. A gente não encontra o pão na natureza, né? Verdade? Não encontra o pão na natureza. A gente tem que fazer o pão. Então ele diz, né? E aí ele diz isso de uma maneira diferente. Ele diz: Deus permite aos homens, né, a crença de que o pão terrestre é nossa conquista. Para quê? Para que a gente se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir, para que a gente possa aprender e aprender a servir melhor, aprender, mas por quê, né? E aí ele não vai responder diretamente essa pergunta do porquê, mas ele vai nos dar dicas e ele vai nos mostrar na sequência. Ele diz, ele deixa com que a gente acredita, entretanto, na verdade, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. E aí ele vai falar essa coisa do servir e o proceder da providência divina, né? A gente tem a nossa parte no processo. Entretanto, enquanto a gente não aprende a agradecer de verdade, intimamente aquilo que a gente recebe, que a gente tem todos os dias, a gente não consegue perceber a presença de Deus nas coisas. Não consegue de verdade entender que Deus está em tudo. E aqui eu abro um outro parênteses para falar de novo de uma música, para falar de novo de um disco do meu querido Jacó Painho de Melo, que se intitula Deus em Tudo. E aí a pergunta que eu fiz mais para trás: o que é em tudo? É só na coisa boa? Ou será que Deus está presente no sofrimento pelo qual a gente passa? E como está o nosso agradecimento por isso, a nossa gratidão por isso? O nosso muito obrigado, meu Deus, por estar passando por isso. Será que é fácil? Não é fácil. Mas quando a gente compreende, a coisa se torna melhor, se torna diferente, a coisa se torna muito mais poderosa, porque a gente tem algo dentro da gente que me diz: ele está me fazendo aprender. E não existe nada melhor no mundo do que aprender. Aprender a ser melhor, aprender a amar, aprender a crescer. Então, faz parte. O pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina, Manuel diz. Vamos ver o que ele continua dizendo. O homem, e aí aqui vem o nosso servir, ok? A nossa parte. O homem cavará o solo. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço. E aqui são os verbos, né? Colocar outra cor aqui, ó. Um verbozinho aqui, ó. Cavará é o trabalho, espalhará é o trabalho, defenderá o serviço é o outro trabalho, e aqui cooperará, outro verbo, com a natureza, que volta para o vermelho, só para deixar registrado aqui, com a natureza. Então, essa é a parte do serviço humano.
esses verbos, né? A parte do serviço humano é o que a gente faz. E isso é a nossa parte na tarefa. A gente precisa trabalhar. Cooperação, né? Cavar, espalhar, defender, cooperar. Esse é o nosso trabalho, é o serviço. Faz parte de mim fazer isso. Eu preciso, a gente tem que fazer. Isso é para fazer o pão. O pão nem começou ainda. Mas eu preciso de tudo isso para fazer o pão. Mas será que quando eu faço isso, o pão já está pronto? Não, né? Por quê? Aí é onde vem a outra parte, que aí é que Emmanuel fala de Deus, né? Quando ele diz a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem a quem? Pertencem a Deus. Pertencem ao todo misericordioso. E é engraçado porque Emmanuel ele poderia dizer Deus, mas ele usa o todo misericordioso, que é aquele que usa de misericórdia para com a gente, porque é o que ele está dando para a gente. Ele está dando porque ele é misericordioso. Ele está nos dando. Ele está pedindo para a gente trabalhar e fazer a nossa parte. Mas e aí não é por isso, mas ele faz a parte dele. A gente quer mais, então a gente faz mais, porque senão a gente planta e tá aí a natureza só cresce, né? Árvores, florestas, arbustos, sem que o homem plante. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte também. Aí Deus já dá mais de volta, não é porque ele já dá, mas se a gente produz, ele dá mais. O sol está aí o tempo todo. O sol está nos dando luz o tempo inteiro. O homem aprendeu a quê? Agora a tirar a energia do sol e criar energia para a gente fazer as nossas coisas. O que é que o homem teve que fazer? Criar os painéis solares. Então a gente cria os painéis solares, coloca em cima do teto da casa, coloca no chão para poder gerar energia, colocar nas baterias e utilizar para assistir televisão, para acender luz de casa, ar-condicionado, o que quer que seja, qualquer tipo de coisa elétrica que a gente precise. Mas sem o sol, de que adianta o painel solar? Absolutamente nada. Então Deus está dando o tempo todo. Ele pertence a ele e ele está dando de graça para todo mundo. O ar que a gente respira, a água, né? A natureza, é ele que está fazendo. E isso tudo pertence a quem? Como diz Emmanuel, pertence a ele. Ups. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Em tudo na vida é uma interação entre eu e o Criador, entre nós e o Criador, entre vocês e outros, vocês e eu, nós, a nossa interação, mas também a nossa interação com Deus, a nossa interação com toda essa força, essa energia, se eu não quero chamar de Deus, se algum nome não importa, essa força criadora do universo, que nos deu tudo, continua a nos dar tudo, e a gente tem que fazer a nossa parte. No alimento de cada dia, na parte do pão, no pão de cada dia, prevalece esse sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. A gente se esforça e Deus nos dá, continua nos dando. E aí a gente consegue tirar mais. E tirando mais, a gente faz mais. E assim a gente faz. É uma interação constante, é um trabalho em conjunto. Somos co-criadores com Deus, né? E quando a gente aprende a ser grato por isso, a gente aprende ainda mais sobre a gente, aprende ainda mais a melhorar o mundo onde a gente vai. E aí vai terminar a mensagem dizendo, continuando, o servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor com tudo que a gente vai recebendo, né? É nesse processo de íntima cooperação, é o ciclo, e natural entendimento que o Pai espera colher um dia, porque ele está plantando na gente, ele está dando para a gente e planta na gente a ideia. E o que é que ele espera colher? Os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos, em nós,
né, em nós como criaturas imortais, não em nós como seres humanos que estamos vivendo aqui. Porque se a gente muitas vezes esquece ou não consegue agradecer por uma coisa, porque, eu estou morrendo, porque isso está acontecendo, mas eu tenho que parar para me perguntar em sendo espírita, mas a vida morre, quando eu morro a vida acaba? Não, a vida continua. Então o agradecimento tem que continuar, porque mesmo que alguém tenha partido, a vida segue, a vida continua. Jesus voltou para nos mostrar que a vida continua. As mensagens, essa mensagem que a gente está lendo, não foi Chico Xavier que escreveu, foi a mão de Chico Xavier que escreveu, mas foi foi Emmanuel que escreveu através dele. A vida continua a nos mostrar o quão importante é que a gente aprenda a ser grato por ela, aprenda a ser grato por estar vivo, pelas dores, pelas alegrias, pelas decepções. Mais uma vez, não é que eu queira. Jesus disse: afasta, né? Senhor, afasta de mim esse cálice. Como querendo dizer assim, eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Eu gostaria que as pessoas não tivessem querido me crucificar. Seria maravilhoso se as pessoas tivessem entendido o amor e eu não tivesse que passar por essa situação que eu estou passando. Eu não gostaria de estar sofrendo aqui, mas já que eu estou sofrendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabe que vai voltar, Jesus sabe que vai continuar. Então, ele não pode ser negativo. Ele não pode querer aceitar tudo do jeito que é e ficar parado e não fazer nada. Não. Ele aceitou que ia ser morto. As pessoas podem dizer: mas quem será que ele não devia ter lutado? Então, brigado, reclamado, xingado, lutado, fugido, mas não seria melhor que ele fosse culpado, como diz Sócrates, né? Será que seria melhor que ele fosse culpado? Mas Jesus não tinha culpa nenhuma, então seria melhor que ele fosse culpado para ser crucificado com culpa, como os ladrões, né, os que estavam crucificados antes e depois dele? Não, melhor ele ser crucificado sem ter feito nada de errado, porque ele está limpo, né? Ele está completamente limpo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, né? Realmente, eis aí a tua mãe, cuida um do outro. Ele está lá em cima e está ainda falando com as pessoas, ainda, né, sugerindo, ainda ensinando em todos os momentos, sofrendo com dor. Morrer na cruz não é fácil, né? O maior, não só porque a cruz é muito dolorosa, mas os açoites que ele foi recebendo no caminho, né, para levar a própria cruz, carregar a própria cruz, né. Então, assim, todos são exemplos de que vale a pena quando a gente entende que tudo é para o nosso crescimento, e a gente poderia até dizer mais com relação a Jesus. Jesus, óbvio que cresceu ainda mais com toda a situação que ele passou aqui, mas vamos combinar, né, que Jesus não precisava passar por nada daquilo, enquanto que nós, precisa se perguntar: será que muitas das coisas pelas quais nós estamos passando é por culpa de quem? É porque alguém fez alguma coisa com a gente? Ou será que é a resposta natural de coisas que eu fiz no passado e que agora eu estou recebendo, não é, a chicotada, vamos dizer assim, porque eu mesmo cometi o crime? Então, eh, quando a gente reclama demais, a gente perde tempo com coisas que não contribuem para o nosso crescimento, à medida em que o contrário, quando a gente entende o que é ser grato, né, o que é olhar para as situações e sempre tirar alguma coisa de boa para a gente e dizer: "Poxa, o que é que eu estou aprendendo com isso aqui? O que é que eu posso aprender?", como diz um dos meus irmãos, ele diz assim: "Até um relógio parado, né, está certo 2 vezes por dia". Então vê, até no relógio parado eu posso aprender, com o relógio parado eu posso aprender alguma coisa. Então, se eu aprendo a ser grato, se eu aprendo a desenvolver essa postura de gratidão por tudo que me acontece, das menores às maiores, das coisas mais maravilhosas às piores coisas que podem acontecer, render graças a Deus e dizer: "Vamos continuar trabalhando", a gente segue a vida, e a gente vai viver uma vida de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, né, porque a coisa não vai nos afetar profundamente, ela nos afeta ali na superfície. Não tem como eu jogar uma pedra num lago e o lago continuar paradinho. A pedra vai bater, vai gerar um monte de onda, daqui a pouco as ondas vão arrefecer
e a pedra vai afundar. É como os problemas na nossa vida. Se a gente aprende a agradecer, absorver e lidar com eles, é como essa pedra. Bate, machuca, dói, gera ondas, a gente às vezes não sabe o quanto isso vai seguir adiante, a gente pode, tendo a atitude correta, tendo uma atitude ativa ou proativa, nós podemos diminuir, absorver melhor, deixa a pedra descer até o fundo do lago, depois a gente joga a pedra para fora de alguma maneira. Mas agradecer que a pedra bateu, porque ali é mais um ponto, de repente a pedra cai em cima de alguma coisa, quebra um negócio que estava me machucando, e eu disse: "Poxa, olha que legal aquela pedra lá", né. E aí, a gente aprende. Então, eh, quando a gente entende isso, quando a gente verdadeiramente, entende essa postura de gratidão em nossas vidas, eh, a gente aprende a amar mais, a gente aprende a amar melhor, aprende a entender melhor a Deus e aprende a entender melhor a as coisas que nos acontecem, apenas utilizando o exemplo do pão. Veja só como é interessante, né. A interpretação que Emmanuel faz de uma passagem que a gente lê, que a gente repete, os espíritas, de uma maneira geral, católicos, protestantes, não vou dizer diariamente, que nem todo mundo faz, mas muitas vezes na vida, né, de repetir o Pai Nosso. E tem gente que repete muito mais por dia, vezes o Pai Nosso por dia, do que apenas uma vez. Mas quantas vezes a gente já tinha verdadeiramente pensado no processo de gratidão dentro do pão de cada dia que a gente recebe, né? O trabalho, o servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. A gente não vive sozinho, a gente vive com as outras pessoas. Essa camisa que eu estou vestindo aqui, não fui eu que fiz, alguém que fez, alguém que produziu. Quantas vezes eu acho que eu nem penso, né, nem penso nisso, né. Essa câmera que eu estou usando para vocês poderem me assistir agora, né, esse headphone, essa cadeira na qual eu estou sentado, essas luzes para poder estar tudo iluminada, tudo isso faz parte do meu trabalho, né, do trabalho das pessoas que moram comigo, do trabalho de várias outras pessoas que estão ao redor, né, para fazer tudo isso, e também de Deus, acima de tudo, né, porque a gente não se dá conta, do quanto, a gente esquece desse detalhe, de que ele é responsável pela florescência, pelo crescimento, pela frutificação, pela germinação do trigo, de todas as coisas que a gente come, se alimenta, da luz, do ar, da água, né. Então, eh, eu disse que não ia falar muito, mas eu já falei já falei demais, eu tinha mais um slide, mas, assim, a mensagem se termina aqui e a gente não precisa do outro slide para a gente poder encerrar com essa, eh, com essa ideia, né, com essa noção, eh, cada vez maior, com essa sensação, espero, porque, quando eu falo sobre isso, quando eu falei das outras vezes e agora também, a minha a minha, a minha sensação nesse exato momento é de estar verdadeiramente grato, porque eu estou falando sobre isso, e aí vocês veem como as coisas são engraçadas, né. Eu estou falando nesse exato momento aqui, eu não sei quando é que isso vai para o ar, eu não sei quem vai assistir. E ao mesmo tempo, eu estou muito, muito grato por estar fazendo isso. Não porque alguém vai assistir, não porque isso vai não, de verdade não. É porque nesse momento, enquanto eu estou pensando sobre isso, enquanto eu estou falando sobre a gratidão, é isso que eu estou sentindo nesse momento, a gratidão de poder estar falando mais uma vez sobre isso, de poder estar pensando mais uma vez sobre isso, de estar lembrando de Jesus, de estar pensando nessas histórias de gratidão, em pessoas que já me demonstraram gratidão por atos os mais diversos possíveis, por tudo que a gente tem na vida, né. Quando eu peguei na minha camisa, eu me lembrei mais uma vez, né, o botão que está aqui, ó, que vocês devem estar vendo aí agora. Esse botão, quem foi que fez esse botão, né?
e que ele está aqui na minha camisa. Por que que eu não, quando eu faço uma prece, eu não preciso, obviamente, lembrar de todo mundo, a prece seria infinita, né? Porque a gente iria lembrar e tem que agradecer por absolutamente tudo, por tudo que a gente tem, né? Então, o fato de eu estar falando, né, jogando essas palavras para fora, para frente, para serem registradas, essas palavras, para mim, agora, nesse exato momento, são palavras de profunda gratidão. De profunda gratidão por vocês existirem, por vocês estarem aí, pelo Lean fazer o trabalho que ele faz, pelo grupo espírita que eu participo aqui fazer o trabalho que ele faz, mas fora da situação espírita, pelo mundo, né, estar fazendo o que ele faz, por eu ter trabalho, por eu ter família, por eu ter netos, por eu ter problemas, por eu ter alegrias, por eu ter dificuldades, mas também ter facilidades, por tudo, por poder viajar, por poder não viajar, tudo. Tudo é motivo para gratidão, tudo é motivo para a gente ficar mais alegre, né? A vida deve ser mais alegre. Quanto mais alegre a gente vive a vida, mais alegre a vida vai ser. Não é uma vida sem tristezas, não. É achar a alegria na tristeza, é achar a alegria na dificuldade. Por quê? Porque a gente sabe o quão importante é, às vezes, a gente entender que está triste naquele momento, para a gente tirar força e dali a gente dizer o próximo momento será melhor. Depois de toda noite, uma noite escura, haverá sempre um sol a brilhar. Porque, na verdade, o sol nunca deixa de brilhar, ele está brilhando sempre. A gente é que sai do foco dele, né? Então, uma hora a gente gira de volta e a gente vê o sol novamente, porque é uma coisa muito mais interna do que, na verdade, externa. Então, que brilhe a vossa luz, como Jesus diz, que brilhe a nossa luz. Nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal da terra. Então, agradeçamos a Deus por tudo que a gente recebe, agradeçamos a Deus pela alegria de hoje, pela tristeza de amanhã, pela maravilha que é estarmos vivos e contribuindo com Ele para esse trabalho de fazer o mundo, de tornar o mundo um lugar cada vez melhor e cada vez mais especial. Muito obrigado, minha gente, por estar aí. Muito obrigado pelo convite do Leandro de novo. Espero alguma hora, algum dia aí, num ano desses qualquer, estar de volta, visitar o Leandro novamente, para abraçar algumas pessoas, para rever, porque é um sentimento de gratidão profunda, de já ter trabalhado no Leandro, de já ter ido no Leandro tantas e tantas vezes, comer e dar de comer, aprender e ensinar, de trocar, de estar junto, de compartilhar, que nós possamos mais e mais e mais agradecer à vida pela vida, agradecer de estarmos vivos e de estarmos seguindo rumo à luz e rumo ao amor do nosso querido Pai, da nossa querida Mãe, de Deus, o nosso Criador, juntos sempre, de Jesus, juntos no amor do Cristo. Um grande abraço, um beijo enorme e espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado, Painho, um beijo no Senhor, um beijo, Lucila, um beijo a todos e muita paz, muita energia. Boa para todos. Muito bem, que tal? Gostou? Eu também gostei muito. Ele aí já fez uma prece por nós, né? Mas eu quero lembrar você mais uma vez, até por conta da data. Começa agora no dia 17. Lembre bem, hoje é 4. Para 17 faltam 13. Daqui a 13 dias a gente está iniciando o nosso seminário aqui em Natal, que nós chamamos de Percurso de Magnetismo. Nós estaremos iniciando, é um sábado, começa pela manhã, vai até o final da tarde. No domingo, vai de manhã até o meio-dia. Na segunda-feira, folga, mas aí terça, quarta, quinta e sexta à noite. No sábado, mais um dia e no domingo até o meio-dia. Nesse intervalo todo, nós vamos ter muita teoria e muita prática, muita vivência, todo mundo tendo a oportunidade de experimentar tudo, de conversar, tirar dúvidas, enfim. É um momento muito especial, tá bom? Aproveite, se você quer vir participar, ainda está em tempo, tá bom? Deixo aqui o meu grande abraço, meu primeiro grande abraço deste ano de 2026, desejando absolutamente para todos nós muito sucesso, muitos progressos, muitas venturas e muito amor em nossas vidas. Um grande beijo, obrigado, Mackenzie, obrigado a todos vocês e até a próxima domingueira.